E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer primeiramente que é um prazer estar com vocês aqui nesta segunda aula de função quadrática. Então, se por acaso você está assistindo esta aula como se fosse a primeira, aconselho você pausar o vídeo e assistir a anterior, porque lá você verá conceitos, fundamentos importantes para chegar aqui e absorver melhor o conteúdo ensinado nesta aula. Tudo bem, pessoal? Essa aula tem um caráter muito importante, porque nela nós vamos desdenhar e aprender todos os macetes para se construir um gráfico de uma função quadrática. É interessante porque nós vemos hoje em questões de Enem, em questões de vestibulares, muito exigir isso dos alunos, que eles tenham uma noção dos, não assim, desenhar perfeitamente o gráfico, mas dos pontos fundamentais de um gráfico de uma função quadrática. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula. O primeiro passo que eu gostaria de elucidar com vocês é o seguinte. Observem comigo a função quadrática. A definição que nós temos dela é o mesmo que nós vimos na aula passada. Nós temos os nossos coeficientes e temos também aqui o nosso x quadrado. Então, o que faz essa função ser uma função quadrática? Simplesmente pelo fato dela ter esse 2 ao quadrado aqui. Então, pois ela tem esse 2x ao quadrado, ela é uma função quadrática. Partindo disso aí, pessoal, nós aprendemos também na aula passada que o meu a ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, mas tem que ser diferente de zero. Então, nós vimos também que quando nós temos um a positivo, ou seja, um ar maior que zero, nós temos essa função aqui, ó. Sempre a nossa parábola, ou quer dizer, a nossa curva gerada pelo gráfico, admitirá esse sentido, ó, voltado para cima. Pessoal, eles costumam brincar que esse A aqui é como se fosse um saldo da conta. Quando está acima do zero, está um sorriso. Quando o A, ou seja, o saldo da conta, está abaixo de zero, aí rostinho triste. É uma forma da gente estar lembrando disso aí. Então, pessoal, aprendemos também que o discriminante ou delta, ele vai definir o número de raízes que cada função pode ter. Se o discriminante for maior que zero, duas raízes distintas. Se o discriminante for igual a zero, possui duas raízes iguais. E se o discriminante for menor que zero, não possui raízes. Então, pessoal, esses conceitos aqui, ó, são fundamentais para a gente estar dando seguimento nesta aula. Observe comigo, ó, que ambos os desenhos que foram feitos, todos eles possuem duas raízes. Ou seja, ambos se classificariam aqui, né? Se calcular um delta que gerou essa função, ele seria um delta positivo. Pessoal, outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é o C. Na aula passada, nós dissemos que o C é o termo independente da função. Então, pessoal, a questão, o nosso coeficiente C, ele vai determinar exatamente onde a minha função irá cortar o meu eixo Y. Observe comigo, ó. Observe que a função, ela não veio, ela não cortou o meu eixo Y aqui. Esse aqui, ó, é C. Ou seja, se esse valor que fosse 5, aqui seria 5. Se fosse 3, ela cortaria o Y em 3. Pessoal, esse macetezinho é muito importante, pois já te adianta bastante. Só de você olhar para sua função, você já sabe onde ela vai cortar o eixo Y. E depois nós vamos ver por que isso acontece. Agora, pessoal, uma outra coisa muito importante que eu preciso frisar com vocês é o seguinte. Ó, nós já sabemos onde o nosso eixo Y é cortado. Ele é cortado sempre na minha constante C, ou seja, aqui também é C. Nós já aprendemos a calcular as raízes da minha função, descobrir o número de raízes que ela possui. Estamos bem adiantados. Só que agora é fundamental nós aprendermos a calcular até onde minha função vai. Porque não fica uma coisa um pouco no chute aqui, eu fiz aqui, mas eu poderia fazer assim também. Então nós precisamos calcular os valores máximos
e mínimos da nossa função. Vocês concordam comigo que, observando aqui, ó, esse valor é o valor mínimo? Um valor mínimo da minha função? Porque, observe, ela veio com valores altos, diminuiu, chegou aqui, ó, no mínimo, ela voltou a crescer. Ou seja, aqui é o valor mínimo da minha função. Agora, observando desta forma, desse outro aqui, ó, nós temos o valor o quê? Máximo. Perceba que esse valor aqui é máximo porque não existe nenhum valor acima dele. Tantos valores mínimos e máximos, nós chamamos eles de vértice. Vértices das minhas funções. Agora, uma coisa muito interessante, pessoal, que muitas das vezes em exercícios de Enem, de vestibular, irão te cobrar este valor mínimo ou valor máximo. Por exemplo, determine o valor máximo da função tal. Para isso, você vai ter que calcular os vértices das funções. Mas antes de aprendermos a calcular o vértice das funções, queria te apresentar um outro conceito também. Que, observe comigo, aqui no meu vértice da função, assim que eu faço o vértice da minha função, eu determino o eixo certinho, que eu posso dizer como eixo de simetria. Pessoal, significa que o que está do lado daqui do gráfico possui as mesmas características do que está do lado direito. Isso é muito importante, pessoal, que jamais você vai ver uma função quadrática que aqui desse lado ela é de um jeito e chega aqui ela faz outra curva. Não, a função quadrática sempre tem essa característica. Logo em cima do vértice, ou do valor mínimo ou máximo, ela possui o seu eixo de simetria. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, meu eixo de simetria também. Uma outra coisa interessante é que é muito comum também ouvirmos falar da imagem de uma função, ou simplesmente o conjunto em M. O conjunto em M, pessoal, de uma função, ou seja, para quem não tem esse conceito ainda, quando a gente fala conjunto imagem de uma função, são todos os y's correspondentes, ou seja, todos os y's que fazem parte dessa função. Se eu fosse determinar aqui, ó, eu posso dizer para vocês com clareza que, ó, aqui é o meu y do vértice, né? Vou pôr aqui yv. Nesse momento aqui do yv, nós temos que é o limite. Daqui para baixo, todos os y's que estão aqui abaixo, eles não têm parte na função, logo eles não fazem parte do conjunto imagem, mas todos os y's que estão aqui para cima fazem, ó, porque eu tenho minha função prolongando aqui, ó. Se eu colocasse aqui 50, 60, 70, todos esses y's fazem. Então eu posso dizer que para essa função, ó, imagem é dada assim, ó, y, todos os y's maiores ou iguais ao y do vértice. Tudo que for maior que esse daqui fará parte do conjunto imagem. Menor não faz porque ele não tem y correspondente. E aqui, pessoal, como o gráfico é o contrário, eu tenho aqui, ó, meu conjunto imagem são y menores que meu yv. Tudo que está para baixo aqui vai fazer parte, ó. O gráfico meu continua aqui para baixo, mas ele não vai subir novamente. Ele sempre vai infinitamente agora para baixo. Sendo assim, ó, todos os valores menores que o meu yv farão parte do conjunto imagem. Todos maiores não farão parte. Pessoal, sei que está um pouco conceitual, mas vamos agora para mais exercícios que vocês vão entender. A última parte que eu preciso falar com vocês de conceito é como que você vai determinar o vértice da sua função. Como vimos então, o vértice ele é o valor mínimo quando a minha função for crescente e valor máximo quando ela assumir essa posição. Então aqui temos um vértice e aqui temos um vértice. Para encontrarmos um vértice, como estamos trabalhando em plano cartesiano, nós precisamos de uma coordenada x e uma coordenada y. Então, ó,
Para você calcular o seu x, você precisa colocar menos b sobre 2a. E para você calcular o seu y, é delta menos delta sobre 4a. Nossa, professor, mas mais uma fórmula? Vamos aplicar que vocês vão entender. Só cortou um pedacinho aqui, né? Ó, o meu x é menos b sobre 2a e o meu y menos delta sobre 4a. Tranquilo? Pessoal, para elucidar isso aqui, para ficar de forma mais visível e clara, nós vamos fazer um exercício. Observe comigo. Exercício de número 1. O exercício de número 1 fala: determine o valor mínimo da função e as suas raízes. Qual função? Essa aqui, ó. Então, ó, de cara ele quer o valor mínimo, ou seja, a parte mais baixa da função, e quer também as suas raízes. Então, por ordem, vamos calcular as raízes. Vamos lá. Eu tenho A, tenho B e tenho C. O A da minha função é dado por 1, o B da minha função é dado por menos 2 e o C da minha função é dado por menos 3. Calculando aqui o delta, eu tenho que delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual B ao quadrado, serão 4, né? Menos 2 vezes menos 2. Menos 4 multiplicado por 1, multiplicado por menos 3. Fazendo aqui, ó, eu tenho 12 mais 4 igual a 16. Perceba que o meu discriminante aqui, o meu delta, ele é positivo. Ou seja, eu terei duas raízes. Isso aqui é da aula passada, tudo bem? Delta positivo, eu tenho duas raízes distintas ou diferentes. Continuando aqui, ó, vamos calcular as nossas raízes. Eu tenho x igual menos b, ó, menos b, o 2 assume valor positivo, mais ou menos raiz quadrada de 16, que são 4, sobre 2a. A é 1, 2. Pessoal, perceba que eu nem coloquei aqui a fórmula, fiz de forma mais resumida, mas você pode fazer bem pausado aí, sem problemas, tudo bem? Fazendo aqui, pessoal, eu posso também, para facilitar minha vida, simplificar aqui, né? Ó. Simplifico ambos que estão em cima pelo de baixo, porque é uma soma, né? Então, aqui eu tenho 1 e 2. Se você não quiser fazer essa simplificação, não precisa. Pode resolver de forma comum, como você está fazendo aí também, ó. Então, eu tenho, ó, 1 mais ou menos 2. Eu adquiro duas raízes. A minha primeira raiz será 1 mais 2, 3. A minha segunda raiz será 1 menos 2, menos 1. Tranquilo, pessoal? Ó, identifiquei minhas raízes. As raízes não são onde a função corta meu eixo x. Portanto, eu tenho, ó, ela vai cortar em menos 1. Então, temos que aqui, ó, é uma raiz. Irá cortar também em 3. Ou seja, aqui é outra raiz, ó. Já determinamos as raízes da minha função. Agora, ó, naquilo que nós aprendemos do C. Ó, olha para mim o C aqui. O C não é menos 3? Significa que o y da minha função será cortado em menos 3. Ou seja, o meu y será cortado aqui, ó. Professor, mas como que eu vou entender isso? Basicamente, para você entender isso, observa comigo aqui. Quando estamos trabalhando em cima do eixo y, eu não tenho que o meu x vale 0. Ó, aqui. O meu x não vale 0 aqui em cima. Aqui ele vale menos 1, aqui ele vale menos 2, mas aqui em cima ele vale 0. Então, ó, se eu colocar aqui x igual a 0 e jogar, e jogar a função sobre um x igual a 0, ou seja, substituir aqui, ó, no lugar de x eu colocar 0, ó, 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. 0, 0, nada, sobra quem? Menos 3. Então, pessoal, por isso que sempre esse C aqui, ó,
ele determina onde que corta o y. Porque aqui eu estou igualando meu x a zero. Como eu igualei todo mundo a zero, não deu nada, sobrou só ele. Sendo assim, ó, já tem os pontos cruciais aqui da minha função. Eu já tenho os raízes, vou até anotar aqui, ó, foi x duas linhas, x linha, e tenho aqui também onde que ela vai cortar. Eu preciso agora do meu vértice, ou seja, a parte mais baixa da minha parábola deve ser algo em torno aqui, ó. Para nós localizarmos, vamos usar essa seguinte regra, ó. O vértice é igual a menos b sobre 2a delta 4a. Vamos substituir, nós já temos os valores, ó. Menos b. Quem é b? b não é menos 2? Menos b seriam 2, né? Menos com menos, mais. Sobre 2a. Quem é 2a? A não é 1? 2a são 2. Continuando aqui, ó, lembrando que esse sinal é negativo, na hora de transpor por aqui eu esqueci. Eu tenho menos, quem é delta? Delta é 16. 4a. 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até então, ó. Consegui aqui substituir os meus valores de b, de a, de delta, de 4 e vou encontrar o meu vértice. Dando continuidade que eu posso simplificar, né? Eu tenho que o meu vértice vai ser dado em 2 dividido por 2, 1. E menos 4, né? 16 por 4, menos 4. Perceba, pessoal, que aqui, ó, é x e aqui é y. Isso aqui faz parte de uma coordenada geográfica. Ó, perdão, geométrica. Olha onde eu parei. Pessoal, tá cortando um pouco aqui de novo, né? Então, ó, encontrei meus valores. E tenho aqui 1 e menos 4. Sendo assim, perceba comigo o seguinte, ó. Qualquer dúvida aqui, pessoal, depois é só falar que eu estou à disposição. O meu vértice será o meu valor mínimo. Valor mínimo, ó. Então vai ser a parte mais baixa aqui. Para me encontrar, eu sei que em x ele está em 1. Então ele está aqui, ó. Vou até traçar aqui, ó. Bem suave, só para mim perceber mesmo, ó. Eu sei que o meu vértice em x ele está em 1. Então ele está nessa linha que eu determinei aqui. E tem também que em y ele está em menos 4. Ou seja, ele está nessa linha aqui, ó. Então, posso concluir com propriedade que o meu vértice está aqui, ó. Tudo bem? Ó, fazendo isso, agora eu posso traçar a minha parábola. Eu já tenho aqui 4 pontos fundamentais, ó. Eu tenho meu vértice. Eu tenho meu y de vértice aqui. X do vértice aqui. Tenho minhas duas raízes. E onde ele corta o y. Então, pessoal, traçando aqui, ó. Essa parte de traçar a parábola é mais difícil. Eu tenho aqui a parte. A minha parábola fica desta forma. Ó, determinei o valor mínimo. Qual que é o valor mínimo? Esse aqui, ó. O valor mínimo. Ó, aqui para baixo não tem mais nada. É o meu mínimo. E determinei aqui também, ó, as minhas raízes. Fiz até mais do que se pedia, porque também determinei onde ele corta no meu eixo Y. Tranquilo, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui. Exercício de número 2. O exercício de número 2 me fala o seguinte, ó. Represente graficamente a função. Eu tenho uma função aqui e vou representar o gráfico dela. Então, o primeiro passo para me representar o gráfico de uma função é determinar o meu delta, para mim descobrir quantas raízes ela possui. Então, vamos dar nome aqui. Eu tenho A, eu tenho B e tenho C. A é 1, B é menos 2 e C é 1. Logo, eu posso dizer o seguinte, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC.
delta é igual b ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4, menos 4a é 1, c também é 1. Ou seja, o meu delta foi igual a 4 menos 4. Meu delta é igual a 0. E aí, professor, o que acontece agora? O delta é igual a 0. Lembra da aula passada? Quando o delta é igual a 0, eu tenho duas raízes, só que elas são iguais. Ou seja, teremos apenas um ponto cortando o eixo x. Fazendo aqui continuidade para nós encontrarmos quem é esse ponto, eu tenho que x é igual a menos b. B não é menos 2? Ó, vou até fazer aqui para ficar mais didático. Tudo bem? Ó, menos com menos, tá vendo? Mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É 2, 1. Continuando aqui, ó, eu tenho x igual 2, mais ou menos raiz de 0 sobre 2. Convenhamos que o zero aqui não vai fazer muita diferença, então eu tenho aqui meu x' igual ao meu x duas linhas, ambos sendo 2 sobre 2, também conhecido como 1. Ou seja, pessoal, eu tenho duas raízes, eu tenho x duas linhas e x', mas ambos valem 1. Então, ele vai cortar o meu eixo, esse aqui é o meu linha raiz, o meu zero. Aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho x' e também x duas linhas, são iguais. As duas raízes estão aqui. Dando continuidade do que estamos vendo, vamos determinar onde que ele corta o eixo y. Lembrando que ele sempre corta o eixo y em C. Quem é meu C? Meu C não é igual a 1, ó. Então, eu posso dizer para vocês que a parábola, ela corta o meu eixo y aqui. Lembrando, pessoal, vale salientar que o eixo x pode ter dois cortes, a função pode cortar ele duas vezes, mas no y, a função só corta uma vez, tudo bem? Isso tratando de função quadrática, tá bom, pessoal? Então, ó, já determinamos dois pontos da nossa do nosso gráfico. Perceba comigo, pessoal, que nós já achamos as raízes. Se quiser encontrar o vértice, nós podemos encontrar, mas como aqui é onde ela faz a curva, já tenho certeza que é igual a 1. Mas vamos encontrar só para ficar mais demonstrado aí, para ir treinando. Vamos lá, ó. A forma do vértice é menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Vértice é igual. Então, vamos lá. Quem é menos b? Ó, menos b vai ser menos 2. 2a, 2 vezes 1. E tenho aqui também que menos delta, ou seja, menos 0, 4 vezes 1. Meu vértice, então, ele é igual a 2 sobre 2, 1. Meu x vai valer 1. E tenho aqui 0 sobre 4, 0. Ou seja, esse primeiro sempre será o meu x e esse meu y. O meu vértice, então, está em 1. Ele está aqui. E 0. Ou seja, ele não sai de cima do y. Ou seja, aqui o meu vértice também é igual ao meu x', que também é igual ao meu x duas linhas. O meu vértice aqui é o valor, é o mesmo valor das minhas raízes. Pessoal, detalhe que isso sempre ocorrerá quando o delta for igual a 0. Porque como o seu delta é igual a 0, ele sempre vai tangenciar em cima da raiz. Interessante, não? Mas o exercício pediu, represente graficamente. Professor, tá difícil representar graficamente assim, eu só tenho 2 pontos. Aí o que você vai fazer? Você pode encontrar N pontos aqui, basta substituir o seu valor x na função. Ou seja, ó, eu tenho minha função y igual a x ao quadrado menos 2x
mais 1. Imagine x igual a 2. Ou seja, aqui ó, no gráfico. Vamos ver onde está o meu y quando x vale 2. Partindo que x vale 2, eu tenho, ó, substituindo aqui, no lugar do x eu coloco 2, 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. 2 ao quadrado são 4, menos 4, mais 1. 4 mais 4, 0, sobrou 1. Ou seja, resumindo aqui, ó, quando x, vou fazer uma tabelinha aqui para ficar mais interessante, ó. Quando x tiver valor 2, o meu y vale 1. Demarcando isso no gráfico, ó, meu x valendo 2 está aqui, ó. Meu y valendo 1 está aqui, ó. Ou seja, meu ponto encontrado é esse aqui. Temos que aqui também faz parte da função. Se você colocar x igual a meio, ou seja, entre esses dois números aqui, com certeza você vai encontrar um aqui, ó. Encontrar outro aqui. Existem inúmeros pontos. Você pode ficar testando aí o dia todo que você vai encontrar vários pontos desta função. Para ficar algo mais interessante, eu vou testar o 3 também, ó. X igual a 3. X igual a 3, eu tenho o seguinte, ó. É 3 ao quadrado, também conhecido como 9, menos 2 vezes 3, 6, mais 1. Então, ó, eu tenho aqui x igual a 3, 9 menos 6 são 3, mais 1, 4. Ou seja, quando o meu x valer 3, o meu y vale 4. Então, pessoal, ó, eu tenho aqui, observe que o nosso gráfico só veio até 3, vou fazer aqui um improviso e vou colocar um 4 aqui em cima, ó. Aqui é 4. Fazendo que meu y vale 4 e o meu x vale 3, eu encontro esse ponto aqui. Agora, pessoal, lembra que eu disse que a nossa parábola ela é simétrica ao eixo? Ó, eu não tenho que o meu vértice determine o eixo. Logo, como esse vértice determina o eixo, tudo que está deste lado é igual ao que está deste lado. Sendo assim, são proporcionais. Como eu acresci 1 aqui, ó, observe aqui. Eu não tenho que 0. Qual a distância de 0 ao vértice? Não é 1? A cada 1 que eu cresci aqui, eu subi 1 aqui também, ó. Olha como é que eu cortei no mesmo ponto. Ou seja, aqui, ó, eu tenho menos 1 cortando o mesmo ponto aqui também. Ela vai ser proporcional, ó. O menos 1, ficou um pouco torto aqui, ó. O menos 1 também cortará aqui. E assim sucessivamente. Eu acho que não é necessário você estar demonstrando mais pontos no gráfico. Mas se você quiser tentar, pode ficar à vontade. Aqui, ó, eu vou estar agora demarcando onde passaria a minha função, né? Ela tangencia o meu eixo. E, ó, basicamente, assim ficaria a função. Tranquilo, pessoal? Agora nós vamos fazer umas atividades a nível de Enem. Eu sei que a aula está ficando um pouco longa, mas será de grande proveito. Observe comigo. Jorge planta tomates em uma área de sua fazenda e resolveu diminuir a quantidade em 1000 litros de agrotóxicos em suas plantações, usando a lei... Opa, ele tem aqui uma função. Ó, pessoal, esse exercício é do Instituto Federal da Bahia. Então, assim, vocês podem ver que é coisa que cai com vontade mesmo em Enem, em vestibulares. Ó, então, essa aqui é a função do agrotóxico que ele está usando. Onde T representa o tempo em meses. Tempo em meses contando a partir do T0. Ou seja, ele vai diminuir o uso do agrotóxico dele em função disso aqui, ó, em função dessa função. E é dada em tempo, que a quantidade está em função de tempo. Desse modo,
é correto afirmar que a quantidade mínima de agrotóxicos usada foi atingida em... Observe, pessoal, você pode perguntar, mas professor, como que eu vou entender qual que é a quantidade mínima de agrotóxicos? Isso é biologia? O que que é isso? Muito simples. Olha, o primeiro passo, como eu tenho aqui uma função quadrática, vamos organizar aqui, ó. Ela não está de forma desorganizada. Ó, primeiro veio um 7, depois veio t quadrado, depois veio menos 5t. Isso, pessoal, é muito comum estudar essa função desorganizada assim. Mas na hora de você nomear seus coeficientes, é de suma importância que ela esteja na ordem certa. Então, ó, é t ao quadrado menos 5t mais 7. Tudo bem? Agora, a função do tempo, a quantidade vai variar de acordo com o tempo. Fazendo um gráfico aqui, ó, vai ser mais perceptível. Eu tenho aqui, no meu eixo x, como é em função de t, o tempo vai passar. O tempo está variando. E eu tenho aqui a quantidade de produto que será utilizado. Como temos uma função quadrática, basicamente temos que será uma parábola o nosso resultado. Sendo assim, nós vamos calcular o momento que irá gastar menos agrotóxico. Mas para entender melhor onde vai ficar a nossa parábola, vamos calcular o nosso delta para ver quantas raízes ela possui. Ó, delta é igual, lembrando que A é 1, B é menos 5 e C é igual a 7. Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual B ao quadrado 25 menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por 7. Tenho que delta é igual a 25 menos 28, delta é igual a menos 3. Professor, deu errado aqui, ó. Delta deu negativo. O que que significa? Se você lembrar nas aulas passadas, quando delta é negativo, significa que não possui raiz. Ou seja, o seu gráfico ele não cortará o seu eixo x. Para tanto, nós temos então que essa função ela estará sem cortar o eixo x. Agora, vamos entender se essa função é positiva ou negativa, ou seja, se a parábola será para cima ou será para baixo. Ó, sabemos que quando o A é menor que 0, ela vai ficar triste. Lembrando, o A é o saldo da conta, né? E A maior que 0, ela ficará feliz. Sendo assim, ó, nosso A ele é maior que 0. Então, ó, só com essas informações básicas, eu já tenho que a função desse exercício será assim. E o que o exercício me pede? O valor? Quantidade mínima. Sendo a função representada aqui, ó, a quantidade mínima será quem mesmo? O valor mínimo? Olha, que interessante, será o vértice do ponto. Exatamente, pessoal. Sempre que os exercícios te pedirem valor mínimo ou valor máximo, basta você ver o vértice do ponto. Sempre que te der uma função quadrática. Então, ó, eu preciso saber o valor mínimo. A quantidade não é dada aqui, ó, é Q por T. Então, Q por T. A quantidade mínima será dado aqui, ó. Eu preciso saber, então, quem é Y do vértice. Para isso, ó, eu nem vou precisar da minha função do vértice todo. Ó. Eu tenho que minha função é menos B sobre 2A menos delta sobre 4A. Então, pessoal, ó, o que o exercício pede? Desse modo, é correto afirmar que a quantidade mínima de agrotóxicos foi atingida em... ó, atingida em... Tá pedindo o quê? Tempo. Pode ver que os exercícios aqui, ó, ele me dá o quê? Tempo. Então, para isso, eu já escrevi aqui minha fórmula do vértice. O meu tempo não é dado por eixo x, então eu estou à procura do meu xv.
Ou seja, o meu vértice ele pode ser dado pelo meu YV e o meu XV. Mas ele não me perguntou qual vai ser a quantidade mínima. Se você quiser calcular a quantidade mínima, aí você vai usar YV. Como é o tempo mínimo, é o tempo em que foi aplicada a quantidade mínima, então nós vamos calcular aqui, ó, nosso X. O nosso X é dado por menos B, ou seja, menos 5 por 2A, 2 vezes 1. Então, o meu tempo é dado por 5 meios. Tudo bem? 5 meios também pode ser chamado de 2,5. O tempo é dado em quê, pessoal? Vamos ver o exercício? O tempo é dado em meses. 2,5 meses. Ou seja, 2,5 são 2 meses e 15 dias. Letra D. Tranquilo, pessoal, exercício fácil. Exercício, ele não traz muita complicação, mas é só interessante você entender a função. Ó, te deu uma função, perguntou o valor mínimo ou valor máximo, de cara você já sabe. Isso aqui dá para me fazer pelo vértice. Tranquilo, pessoal? Ó, espero que a aula tenha sido explicativa, espero que tenha sido proveitosa. E qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Queria agradecer vocês estarem comigo até aqui. Esforcem, estudem, resolvam os exercícios e boa sorte aí, pessoal. Fiquem com Deus, grande abraço e até mais.